Amém. Meus irmãos, depois de aconselhar os jovens a saberem como empreender na vida e também conduzirem a vida pelo veio da generosidade, aproveitando a experiência da vida dos anciãos, bebendo do conhecimento daqueles que já correram ou percorreram o caminho da vida, das coisas que são aparentes à vida debaixo do sol, e também compreendendo as suas próprias e intrínsecas limitações no sentido de toda a experiência que os mais velhos possuem na vida, ainda assim há grandes limitações em nossa própria estrutura humana. Não sabemos, irmãos, o fim de todas as coisas, não vemos elas com tamanha precisão, somente Deus sabe todas as coisas, porque Deus sabe o fim desde o começo. Porque Ele, em sua soberania, foi quem escreveu toda a nossa história, rege com perfeição como um maestro, um perfeito maestro que Ele é. Ele rege com perfeição as notas que compõem o som ritmado da vida que vivemos. Ele é o artista por excelência que pintou o quadro da existência humana, e cada textura, cada nuance ele definiu muito bem e como deve ser. Enquanto nós vivemos a vida debaixo do sol e este rolo como um pergaminho vai se desenrolando para nós. Assim devemos confiar na soberania de Deus, nos seus planos, nos seus desígnios, no seu propósito eterno, que são revelados para nós enquanto nós vamos vivendo a vida cotidiana. E ter em nós sempre que a responsabilidade é a parte que nos cabe, dentro dessa máxima teológica. Deus é soberano e o homem é responsável. É uma tensão, queridos, que nunca vai mudar. E enquanto a humanidade for como nós conhecemos, a nossa responsabilidade nós precisamos assumir, e Deus sempre será soberano. Entretanto, nos argumentos passados que nós falamos aqui, eu falei para os irmãos que a vida ela é um empreendimento. Nós empreendemos a nossa vida e ela precisa ser compartilhada com generosidade. Nós não podemos ser displicentes com as coisas que Deus nos dá. Nós não podemos colocar a nossa mão nas coisas que nós estamos realizando de forma despretensiosa. Nós devemos partir para a vida com coragem, não cruzar os braços e entender que a cada ato que nós fazemos, Deus estará movendo as nossas limitações para o fim que Ele deseja. Nós devemos partir para a vida com coragem, trabalho e dedicação, e evidentemente confiando em Deus, confiando no Deus Todo-Poderoso e tendo paciência, meus irmãos. Foi uma das coisas que eu falei. Tendo paciência naquele que é soberano e que ao seu tempo fará com que o pão lançado sobre as águas volte para nós de uma forma multiplicada depois de muitos dias. E como eu disse, eu incentivei a vocês, jovens, a se prepararem e a trabalharem, a arregaçarem as mangas e irem ao fronte ao labor. Todavia, sempre cultivando no coração a generosidade, porque a vaidade é o veio que rouba muitos corações, e o coração dos jovens, no momento da conquista, o perigo é a vaidade. Ela furta do coração dos jovens a generosidade e o sentimento de empreender de maneira correta. Eu falei para vocês também, meus irmãos, que aos olhos de Deus, juventude não é sinônimo de irresponsabilidade. Salomão falou que um dia todos nós e todos os jovens estaremos diante de Deus e prestaremos conta de tudo que nós estamos fazendo. O que você está fazendo com os seus sentimentos, como você está empreendendo a sua vida, como você está empreendendo a sua emoção, como você está lidando com a fé.
Tudo isso nós estaremos diante de Deus e prestaremos conta a Ele. Como você tem doado as suas atenções, ou como você está lutando para vencer traumas da vida e outras coisas também que são efêmeras. Com isso, o Eclesiastes continuou dizendo para nós e aconselhando aos jovens que ele deve afastar do seu coração toda indignação, ira, irritação, provocação e frustração, como também retirar do coração no sentido de expurgar todo o sentimento maligno, tudo que for malignidade, tudo que for antiético, pernicioso, todo tipo de infidelidade, tudo que for desagradável, tudo que seja detestável. Estão me ouvindo, jovens, adolescentes? Olhem para mim, viu? Olhem para a mensagem e olhem para mim. Não se distraiam, não. Às vezes vocês estão aí, viu, Levi? Está ouvindo? E às vezes se distrai com bobagem. Viu? Então, todo tipo de malignidade, jovens, adolescentes, e essa mensagem foi dita muito para vocês. Eu espero que vocês tenham ouvido ela, ou retornado a ela, para trazer a prática para a vida de vocês. Então, vocês precisam expurgar todas essas coisas, meus jovens. Meus irmãos, vocês precisam retirar essas coisas do coração, porque a tua juventude vai passar, a tua juventude que você vive florida agora, que foi a mensagem passada, vai passar e um dia, quem sabe, você não esteja exalando o perfume de Cristo por conta de alguns comportamentos. Então foi essa a síntese do nosso sermão passado. E hoje, no penúltimo sermão, o pregador vai falar a todos nós que a vida debaixo do sol tem a reta final. A vida debaixo do sol tem o seu fim, o seu ponto final, e começa no envelhecimento, para muitos. E para isso, para você chegar à melhor idade, você precisa lembrar de Deus. O tema desta manhã é lembrai-vos de Deus. É o penúltimo sermão do pregador aqui em Eclesiastes. Então, por favor, irmãos, vamos ficar de pé para fazer a leitura. Eclesiastes capítulo 12, verso 1 ao verso 8. Eu estou fazendo algo lá em casa, eu tenho um pedido, né? Eu tenho 4 filhos lá em casa. Alguns obedecem logo, outros é difícil, né? É coisa da criançada mesmo. E o que eu tenho feito, meus irmãos? Eu tenho pedido aos meus filhos, e até porque para ajudar no converseiro, que as crianças às vezes ficam conversando demais na igreja, e tirando a atenção muitas vezes no culto. E aí o que eu tenho feito? Tenho pedido para eles anotarem a pregação, para darem atenção. Então, trazerem um caderno, fazer a anotação. E Levi até hoje não trouxe, não foi, Levi? Venha sentar aqui na frente, venha. Levante aí, vem aqui para frente. Eu tenho pedido para fazer isso, para anotarem a pregação, para que deem mais atenção. Fica de pé, meu filho, para ler a palavra de Deus. Então é bom a gente fazer isso, meus irmãos. Comunique isso para os filhos de vocês. Virem à igreja, trazerem um caderninho para anotarem a mensagem. Bota do lado de você, seu filho, e vê se ele está anotando a mensagem. Depois chegar em casa, pede para ele falar para você o que ele ouviu. Como é que ele está entendendo o que está sendo dito. Tá bom? Então vamos à leitura da palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 ao versículo 8. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se curvarem os teus olhos, se escurecerem os teus olhos
nas janelas. E os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias filhas da música te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como flores da amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Até aqui, meus irmãos, vamos orar. Senhor, nesta manhã rogamos as tuas bênçãos, o momento em que nós abrimos a tua palavra, e eu te peço, Senhor, que haja profunda atenção no meio do teu povo, pela exposição da tua palavra. Oro a ti, Senhor, que guie meu coração para comunicar essas verdades aos meus irmãos de uma forma inteligível, de forma que eles possam compreender. Abre-me, Senhor, o entendimento, ilumina as minhas palavras e que haja edificação no meio do teu povo. Sei, Senhor, que não posso fazê-lo por mim mesmo. Dependo do Senhor, meu Deus, que me dê poder para comunicar a tua verdade. Teu povo está aqui para ouvir a tua palavra, não um mero homem mortal, fraco, insignificante e tão pecador quanto todos que estão aqui. Portanto, Senhor, fala ao coração de toda a igreja, ao coração da criança, do adolescente, do jovem, do homem, da mulher. Nos dê santa reverência e temor na tua casa. E nos aproveite a ter, Senhor, a sensibilidade de considerar a tua palavra aos nossos ouvidos e o teu Espírito Santo leve-a ao nosso coração. No nome do Senhor oramos. Amém. Podem sentar. No verso 1, irmãos, aí na parte A, temos um conselho primordial. E devemos lembrar que fomos criados por Deus. Este é o conselho primordial. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. O que o primeiro Eclesiastes quer que nós lembremos é que nós somos criaturas. Nós somos criaturas e nosso Deus é o Criador. Foi Deus quem formou a mim e a você do ventre de nossas mães. Um ser informe, uma substância ainda informe no interior de nossa mãe, como Davi falou no Salmo 139. Davi no Salmo 139, expressando este sentimento, ele falou: tu formaste-me no interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço porque me fizeste de um modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, Senhor, e isso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era um tecido na escuridão. Tu me vistes quando eu ainda estava no ventre de minha mãe, e cada um dos meus dias estavam já registrados no teu livro, cada momento deles já pré-estabelecido ainda quando nenhum deles existiam. São as palavras de Davi, o pai de Salomão. Salomão quer que os seus pupilos tenham em sua consciência viva e presente, em todo o tempo, enquanto eles viverem, eles pudessem trazer a memória deles, sempre,
recordando este princípio, esta verdade. Deus é o Criador e nós somos criaturas. Nós somos barros, meus irmãos, e Deus é o oleiro, e todos nós somos obras das tuas mãos. Irmãos, nós temos Deus como Pai, e Ele nos fez como seus filhos. Nenhum de nós podemos ter um sentimento diferente disso, desde a criança que foi salva ao homem mais velho da igreja. No dia em que cremos no bendito Filho de Deus, que cremos no sacrifício que Ele fez na cruz para pagar os nossos pecados, naquela hora nós fomos feitos filhos de Deus. Não somos bastados. Temos Deus como Pai, temos Deus como Criador. Nós somos os seus filhos e como filhos nós devemos lembrar do Pai. Lembrar do que Ele tem feito em nosso favor, de tudo que Ele tem feito em nossas vidas até aqui. De tudo que Ele tem formado você até aqui, porque a formação, tua estrutura, desde o ventre da tua mãe, foi o movimento de Deus, foi a mão de Deus te formando. E Ele tem lhe assegurado até aqui. E por isso, como filhos, nós devemos honrá-lo por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e pelo que mais Ele fará a nós que somos seus filhos e Ele que é o nosso amado Pai. Nós somos feituras, obras criadas pela mão de Deus. Isso também comunica a nossa finitude. Deus é eterno, nós somos temporais. Deus não envelhece, nós envelhecemos. Nós nos cansamos, irmãos. A rotina da vida nos leva ao cansaço. Os anos da vida nos levam ao cansaço. Deus não está dentro deste prisma. Deus não está dentro desta caixa. Ele não se cansa. Isaías também disse: não sabeis, não ouvis que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, Ele não se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Precisamos lembrar do nosso Criador, irmãos. Precisamos lembrar de Deus em nossa mocidade, em nossa juventude, antes que venham o tempo e Ele mostre a sua força em nosso físico. Porque o nosso físico, ele definha, vai deteriorando com o tempo. Nos dias da tua juventude, enquanto a tua força há em teus braços, enquanto há fôlego nos teus pulmões, enquanto há vida aos teus olhos, enquanto há energia, enquanto há saúde, nós devemos olhar para Deus e lembrar do nosso Criador. Na parte B do versículo 1, o Eclesiastes continua dizendo: antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. O observador da vida está falando à sua audiência que precisamos estar conectados com Deus. As suas mentes dirigidas e os seus pensamentos sempre dirigidos aos céus, acima do sol, aquele que está acima do sol, que neste livro tão belo nós já sabemos que é Deus, que está orquestrando todas as coisas das alturas, debaixo do sol, que é o nosso cotidiano. Enquanto nós vivemos a vida com a força, enquanto a nossa vida se vai progredindo com a energia que Deus nos deu, porque vai chegar os maus dias, vai chegar os anos, maus dias e anos em Eclesiastes, é ele, Salomão, o pregador, falando da velhice. A velhice vai chegar, meus irmãos. As pessoas que estão ouvindo Salomão naquele momento, estão sabendo que Salomão está falando com muita propriedade. O que eles têm diante dos seus olhos? Um homem velho, um ser vetusto, experiente, sábio,
que correu a longa estrada da vida. Um rei velho e sábio. Salomão está bem velhinho e a sua audiência sabe muito bem que o que ele está dizendo, ele tem propriedade. Ele sabe o que está falando. Ele viu os seus áureos dias acabarem. Ele viu a sua força, o seu vigor físico passar completamente como passa a todos os homens. A velhice vai chegar, a força vai acabar, o vigor vai se esvanecer. E nessa hora muitos dirão que não sentem contentamento na velhice. É uma tendência da humanidade chegar no final, na reta final da estrada da vida e dizer: não tenho contentamento, não tenho prazer na velhice. Por que será? Por que será que a humanidade debaixo deste sol tem esse discurso? Será porque não cuidaram da sua alimentação? Será porque nunca fizeram exercícios físicos? Será porque sempre viveram perdendo noites? Ou será porque chegaram até a esta altura da vida e não puderam ter um plano de saúde? Será porque nunca tiveram uma vida fácil quando jovem? Ou será porque nunca tiveram filhos? Ou porque nunca teve um marido ou uma esposa? Ou porque será, talvez, ficou viúvo muito cedo? Será porque desprezou então os bens que Deus colocou em suas mãos e jogou tudo no lixo, vivendo dissolutamente, como que se este dia, o dia da velhice, nunca viesse chegar? Nada disso. O teu descontentamento dentro disso, em alta idade, é o fruto de você não ter lembrado de Deus. É o fruto de quando você era mais jovem, não ter olhado para o teu Criador, não ter lembrado de Deus. Se você lembrasse de Deus ainda na tua juventude, se você pudesse ter recebido a Cristo ainda na tua juventude, os teus resultados seriam outros. Essa fala aqui remete muito àqueles que ainda não creem em Deus, não creem em Deus. E chegam à velhice, e sempre diziam: eu vou curtir, eu vou viver a vida, e depois eu vou para a igreja, depois eu me rendo a Deus. O teu descontentamento é o fruto do teu passado. Deus te chamou sempre desde a juventude. Sempre você teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Mas você sempre fechou a porta do teu coração. Você sempre fechou os teus ouvidos. E por isso, você que me ouve aqui esta manhã, ou que me acompanha pela internet, traz do seu coração muitos sentimentos difíceis, terríveis. São vidas que não entregaram as suas vidas a Deus, não consagraram os seus melhores anos a Deus e não dedicaram a tua juventude a Deus. Não lembraram do teu Criador no dia da tua mocidade. Meus adolescentes e jovens dessa igreja, lembre de Deus agora. Porque ser filho de crente não remete que você será crente também. Você precisa temer a Deus agora. Você precisa arrepender-se dos seus pecados agora. A tua juventude vai passar. Os teus anos vão correr. Lembre de Deus agora, enquanto há vigor, enquanto há força. Enquanto você está conhecendo o teu futuro. Enquanto você está desenvolvendo e definindo muitas coisas na vida. Lembra de Deus agora. Porque senão o mundo vai consumir teu coração, vai iludir você, vai lhe cegar, de tal maneira que você não vai conseguir olhar para o céu e lembrar de Deus. Você que está me ouvindo aqui, adolescente, jovem, criança, lembra de Deus. Dê atenção ao teu Criador nos dias da tua mocidade. Você não pode viver a revelia. Você não pode ouvir uma mensagem como essa e não estremecer por dentro, porque um dia a tua juventude, tua esperança, teu fôlego, toda a tua esperança vai acabar. Você ainda é jovem, você acerta e erra, mas vai chegar o dia que você não vai ter mais tempo para errar.
Quantos jovens não chegam à velhice? A gente já está cansado de ver as estatísticas, muitos não chegam aos 18, isso já desceu muito. Vítimas de drogas, de criminalidade, do narcotráfico, das facções, de outras causas como a boemia, querem ser boêmios. A vaidade do corpo, morrem por conta dos anabolizantes, por causa da paixão, do culto do corpo. As suas vidas se perdem na adrenalina da aventura em meio às estradas, acidentes de carros, de motos. São assassinados porque se envolvem em romance errado, em gente atrapalhada, em gente que não presta. Jovem, lembre do teu Criador, porque essas coisas que eu acabei de dizer seduzem o seu coração, querem lhe arrastar para a perdição. Nós sabemos que muitos jovens têm perdido a vida aos nossos olhos cedo demais, e não têm tido tempo para alcançarem a melhor idade que nós chamamos de velhice. Mas você que está aqui me ouvindo esta manhã, você seja jovem, seja um homem maduro, uma mulher madura, você que tem vigor, você que ainda tem força, você precisa lembrar de Deus antes que venham os teus maus dias. Antes que os anos da tua velhice cheguem e você diga, não tenho mais prazer neles. Você tem que se preparar. Ouçam o que eu vou lhe dizer. Você tem que se preparar para este momento, para essa chegada na tua vida. Deus lhe dê graça para que você atinja a terceira idade. É uma dádiva de Deus possuir cabelos brancos, ver os filhos dos nossos filhos, completar a vida, vislumbrando a nossa posteridade. É uma verdadeira dádiva isso, meus irmãos. Salomão nunca teve problema com isso, com a velhice. Ele falou em Provérbios 16, versículo 31, os cabelos brancos são a coroa de glória. Os cabelos brancos são a coroa de glória para quem andou nos caminhos da justiça. Davi, o seu pai, também não tinha problemas com relação à velhice. E ele falou no Salmos 92, os justos, porém, florescerão como palmeira, crescerão como cedro do Líbano, pois estarão plantados na casa do Senhor, florescerão no pátio de Deus. Mesmo na velhice, produzirão frutos, continuarão verdejantes, cheios de vida. Isso realmente é uma bênção. Não murmure da tua velhice. Vocês estão me ouvindo, irmãos? E a nossa igreja aqui, majoritariamente, temos muitos irmãos idosos de cabelos brancos. Não murmure da tua velhice, porque Deus tem preservado a tua vida até aqui. Eu sei que muitas vezes, irmãos, uma dor aqui, outra acolá, limitações nas articulações, estas coisas inerentes da idade, inerentes da vida. Mas não murmure, por favor, querido irmão e irmã. Não pragueje os teus dias. Não pragueje a tua velhice. Porque Deus te deu vida até aqui e Ele tem sustentado. Vai chegar o dia, é hora, que o teu corpo não terá mais essas limitações. Que você não vai ter que precisar lutar contra estas dores que muitas vezes varam o teu corpo. Suporta um pouco mais. Logo, logo estaremos na glória, com o corpo perfeito e livre dessas aflições. Não obstante, você precisa cuidar de se alimentar bem. E você deve fazer isso agora. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, e é um grande pecado que nós cometemos. Eu e todos nós não cuidamos muitas vezes do templo que é o nosso corpo, que o Senhor nos deu, o templo de Deus, onde Deus, o Espírito Santo habita, e nós não cuidamos, nós comemos qualquer coisa. Muita bobagem, nós não descansamos como nós deveríamos descansar, a gente vive em um ativismo constante. A gente pensa que é uma máquina,
que é só colocar um óleo diesel, que é só colocar um combustível e ela vai funcionar o tempo inteiro. Máquinas também cansam, o corpo cansa. A velhice chega, meus irmãos. Você não repousa como deveria. Você vive em constante atividade o tempo todo, sufocado, sufocada, e entra em crise de ansiedade por causa de um ativismo muito grande. Lembra da palavra de Deus aqui que você está ouvindo. Lembra de Deus. Você precisa cuidar bem do teu corpo. Todos nós precisamos fazer isso, meu povo. Nós precisamos de ter acesso a exames médicos. Nós precisamos de exames laboratoriais para precaver problemas do futuro. Você não pode ficar sem ir ao médico. Você tem que muitas vezes usar a rede pública de saúde, mas você tem que fazê-lo. Você não tem que espiritualizar todas as coisas. Você tem que buscar um profissional na área para que você cuide do seu corpo, para que você veja como é que está o açúcar no seu sangue, como é que está o nível do teu colesterol, como é que está a estrutura óssea. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Deus deixou o profissional para isso. Deus capacitou pessoas para isso. Quando nós nos precavemos e fazemos essas coisas, nós conseguimos tratar grandes problemas que se tornariam coisas inevitáveis no futuro. Nós homens, quando chegar a hora, nós precisamos, homens, fazer o exame da próstata. Nós temos que ter consciência disso. Quando chegar a nossa hora, temos que fazer o exame da próstata. As mulheres precisam ir fazer o exame da mamografia. Homens e mulheres precisam fazer exames criteriosos. Como exemplo, nós precisamos ir ao médico para ver como está o nosso intestino. Nós precisamos fazer uma colonoscopia. A ciência diz hoje que o intestino é o segundo cérebro do corpo. Quando ele está desajustado, há um colapso em várias partes do nosso corpo. As mulheres precisam ver como está o colo do útero. Nós precisamos cuidar da nossa saúde, porque envelhecemos, irmãos. O nosso corpo de hoje não é o corpo quando saiu do ventre de nossa mãe. Nós precisamos cuidar dessas coisas, ter prudência de tudo isso. E se possível, e Deus nos dê condição, aqueles que podem, não negar-se, não furtar-se em ter um plano de saúde. E não achar que plano de saúde é de jogar dinheiro no ralo, não é. Quero fazer um parêntese. O pastor Evaldo, primeiro, só está vivo por causa da mão de Deus. Todos os seus órgãos pararam, só menos o coração e o cérebro. Tudo estava funcionando, o resto por máquinas. E os médicos já tinham dito que ele iria embora. E nós estávamos em Feira de Santana já para fazer o culto fúnebre. Mas Deus milagrosamente ressuscitou aquele homem. E ele disse, foi a mão de Deus e eu tinha um plano de saúde. Então os que podem ter, tenham, não sejam tio patinhas. Você trabalhou tanto e chegou na tua alta idade e você não quer investir na tua saúde, por quê? O dinheiro vai ficar. Você precisa ter saúde mental, sair viajar, oxigena o cérebro, a cabeça, as emoções. Visitar alguém que há muito tempo você não vê, é trazer saúde para os últimos dias da sua vida. Provérbios 22, 23 nos dá um conselho aqui também. Mas antes de citar essa referência, eu quero reforçar que nós devemos cuidar de todas essas coisas. Cuidar de não andarmos uma vida brigosa, truculenta com o nosso cônjuge, para que a gente não termine os nossos dias solitários. Para que você cuide bem do seu filho agora, como eu sempre tenho dito isso, para que ele volte para você na tua velhice. Aí a citação em Provérbios. Ouve o teu pai, que te gerou, e não despreze a tua mãe, Provérbios 23, 22, quando vier a velhice.
Em outras palavras, filho que me ouve, adolescente, jovem, você tem uma missão na vida: cuidar dos seus pais na velhice. Ouvindo, Kézia? Ouvindo, Kézinha? Tá ouvindo, Júlia? David, Sofia, Clara, Amanda. A missão de vocês é voltarem para os pais de vocês na velhice. É uma das missões da vida de vocês. Vocês devem ir para a vida, mas voltarem para os pais de vocês. Honrar a velhice dos pais de vocês. Quantos anciões carregam este desgosto no coração? Talvez você esteja aqui ouvindo-me pela manhã e traz consigo a amargura no teu peito, porque lhe faltou olhar para Deus. Faltou lhe lembrar a cruz de Cristo. Você não olhou a cruz de Cristo, você não olhou a mensagem de Deus, você não deu conta, não deu atenção ao infinito amor de Deus. Mas hoje, esta manhã, você tem a oportunidade. Hoje, esta manhã, você tem a oportunidade de lembrar do teu Criador. Eu sei que muitos anos da sua vida você não vai recuperar, não vai mesmo. Águas passadas não movem moinhos. Não é o ditado que a gente diz? O que passou não vai voltar. O que importa é agora. O que importa é o que você vai fazer agora. Lembre de Deus, entregue agora o teu coração a Ele e faça isso com uma oração em contrição, oração de fé. E Ele vai retirar do teu peito essa tua decepção e dor. E Ele vai acalentar o teu coração e vai trazer paz. Dentro, em breve, você poderá estar na glória com Ele. Então o sábio rei vai usar das palavras agora, do verso 2 ao verso final, ao verso 8. Ele vai usar com muita poesia e ele também vai usar eufemismo para tratar deste assunto velhice, sempre fazendo com que a sua audiência tenha em mente: preciso lembrar de Deus. No verso 2, antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. A juventude vai acabar, assim como um dia ensolarado. Assim como a luz do luar na noite mais estrelada, com os seus brilhos cintilantes. A juventude vai passar, assim como as nuvens que carregam muitas chuvas, e elas caem como um aguaceiro de repente. A vida corre, passa de repente. Salomão está dizendo: nossa vida tem estações, tem tempo. Em cada um deles nós precisamos lembrar de Deus. Será que você vai olhar para o final da sua vida e você vai ver o seu dia sem sol? Será que você vai terminar os seus dias e na tua velhice você vai ver a tua noite sem luar, sem estrelas? Dias sem sol, noites sem estrelas, são as vidas que não se entregaram a Deus, que não se deram a Cristo, que não reconheceram o Salvador. Isso remete também a muitas tristezas. Será que no final da sua vida você vai recolher melancolia no cesto? Será que será muita solidão, depressão, aguda tristeza ou lágrimas? Feito aquelas nuvens que derramam águas. Será que você vai terminar os seus dias assim? Se você lembrar do teu Criador agora, não será assim o seu dia final. Nos versos 3 e 4, Salomão vai dizer que devemos lembrar de Deus antes que as deficiências físicas causadas pelo tempo cheguem. Vamos ver como ele diz isso, irmãos. Versículo 3. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens, outrora fortes, as tuas pernas. Lembre-se de Deus antes que cheguem os dias da tua velhice, que os teus braços vão enfraquecer, e você não terá mais força para trabalhar. As tuas pernas vão ficar bambas, vão ficar fracas, e não vai mais poder caminhar como você caminhava ou como você caminha hoje. A tua força de outrora vai acabar.
A explosão muscular que você tem hoje, que você tinha ontem, não será a mesma amanhã. O que normalmente acontece com a idade, meus irmãos, os ossos enfraquecem, a osteoporose chega, vai tomando todos eles, perda de massa muscular, dores musculares, artrose, outras coisas, irmãos, inerente à idade. E o texto continua: e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos. Meus irmãos, Salomão está dizendo que a idade vai nos fazer ficar sem dentes. A gente vai ficar banguela. A gente vai ficando banguela. Aí a gente tem que correr para a dentadura, para o roxo, fazer um implante dentário, se a gente ainda quer roer uns ossinhos por aí, né? Comer uma goiaba, fazer essas coisas. A perda dos dentes, meus irmãos, é uma maneira figurada para o pregador falar da nossa fragilidade física. Antigamente, quando se avaliava um escravo, a força do escravo, o poder do escravo, se olhava a sua dentadura, seu arco dentário. Então, se o escravo tem a dentição perfeita, ele tem saúde. Perder os dentes aqui é mostrar que a nossa vida é frágil, é efêmera, e nós perdemos a força física. Perder os dentes é entender que os nossos dias finais estão chegando. Quanto menos dente na boca, mais perto da cova. Tem gente dizendo: meu Deus, deixa eu fazer um implante correndo. Prova que o envelhecimento do corpo, meus irmãos, é natural. É algo do tempo. É que o nosso tempo está se esgotando. A ampleta da vida está correndo. E o nosso tempo está se esgotando. E ele continua dizendo: e se escurecerem os teus olhos nas janelas. É um eufemismo que o Eclesiastes está usando para dizer que a velhice chega e, muitas vezes, na vida de muitos, vem junto a cegueira, a catarata, o glaucoma. As pessoas vão perdendo a eficácia visual. Muitos ficam cegos. Não é uma coisa retórica, no sentido de ser uma lei para todos. Tem muitos idosos que veem perfeitamente, mais do que, como eu mesmo, já estou vendo muito mal. Lembrem de Deus enquanto vocês têm como contemplar as maravilhas de Deus. Lembrem de Deus enquanto vocês podem ver tudo aquilo que Deus fez para a sua contemplação. Lembra de Deus, porque vai chegar um dia que você não vai poder mais olhar, contemplar, ver, meus irmãos. É triste quando o mundo está olhando para todas as coisas, mas não estão olhando para Deus. Quando eles têm vista para tudo no mundo, menos para Deus, estão cegos para Deus. Lembre do teu Criador, olhe para Deus, olhe para a cruz de Cristo e receba nos teus olhos espirituais luz para que você contemple a salvação que Ele tem para você, e faça isso agora. No versículo 4, o Eclesiastes diz: e os teus lábios, quais portas de rua se fecharem, no dia em que não puderes em alta voz, falar em alta voz, te levantares à voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. O pregador está falando do processo de surdez que acontece muitas vezes, em muitos casos, na velhice. A velhice tem essas coisas, meus irmãos. Muitas pessoas, ao envelhecer, perdem a acuidade visual, perdem o poder auditivo, perdemos a percepção das cores. Nós não vemos mais as cores como nós víamos antes. Nós não temos mais aquela visão 20/20. Nós não temos mais toda a percepção auditiva quando nós chegamos para essa vida. Perdemos estas coisas, meus irmãos. Perdemos o maravilhamento de contemplar o som dos pássaros. Perdemos o maravilhamento
de ouvir as pessoas conversando lá na praça, de ouvir as pessoas conversando dentro de casa. Aproveita essa força que você tem auditiva para dar ouvido às pessoas, para dar atenção às pessoas, para ouvir com perfeição o que Deus está falando, para vir à igreja, ouvir a mensagem do Evangelho e procurar cumprir o que você está ouvindo, o que está chegando ao seu ouvido, o que a Bíblia diz. Aproveita esse recurso natural que você tem. Ainda na tua mocidade, quantos senhores e senhoras sofrem porque não conseguem mais ouvir? A perda dessas coisas naturais é uma outra coisa que eles precisam administrar. Muitos ficam deprimidos, tristes e amargurados com a falta, irmãos, de muita condição das suas, da audição, da visão, como por exemplo nós falamos. Tem muita gente que continua com os ouvidos surdos, surdos para Deus. Eles ouvem o Evangelho, mas não dão ouvidos ao Evangelho. Jovens surdos, mocidade surda, surdez, que é o pecado. Que Deus remova esta cera dos teus ouvidos, e você possa ouvir claramente Cristo lhe chamar. E você, ao ouvir a voz de Jesus, tua vida floresça, e o bendito Salvador te resgate, e você possa ser chamado de filho de Deus. No verso 5, como também, quando temerem como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho. Quando as pessoas chegam à idade, irmãos, elas perdem o equilíbrio, é isso que Salomão está dizendo. Elas não conseguem mais ter equilíbrio, estabilidade do corpo, apresentam um quadro de tonturas, vertigem, receiam andar sozinhas nas ruas, não têm mais reflexo e agilidade. E o texto continua: e te embranqueceres como floresce a amendoeira. Ou seja, aqui ele está falando dos cabelos brancos, os cabelos grisalhos. E quantas irmãs aqui já estão lutando contra isso, né? Quantas irmãzinhas têm que ir lá ali na loja de cosméticos para fazer as suas pinturas, né? E dar aquele retoque. Eu sei que não é uma coisa que todas têm dificuldades, né? A Érica mesmo tem que sempre retocar as mandechas dela, porque está cheia de cabelo branco. Mas tem irmãs que não tem esse problema não, gostam até, viu? Ficam belas, bonitas. Eu acho bonito, eu digo a Érica, não pinta não, fica assim. Acho legal. Mas eu tenho que também abrir mão, né? E ela gosta de pintar o cabelo, que pinte. As irmãs gostam de pintar o cabelo, pinte, fique bonitas. E eu sempre elogio, tá bonita, irmã? Como eu elogio também os cabelos brancos aqui, tão lindos, que nós temos aqui, que carregam muita experiência. E aí ele continua dizendo: e o gafanhoto te for um peso, ou seja, quando as coisas mais leves da vida, e as coisas materialmente mais leves, se tornarem pesados para você, como um gafanhoto tão leve, que o velhinho não consegue mais levantar. Chega a hora, meus irmãos, que a força do tempo acaba. Como muitos homens aqui, que no passado trabalhavam que nem trator, que nem touros, mas que agora não conseguem fazer muita coisa. É o tempo, meus irmãos, é a vida. E aí Salomão vai falar de uma outra coisa muito importante. Ele diz: e te perecer o apetite. Esse te perecer o apetite aqui não significa ficar com fastio, não querer comer. Acontece também. A gente, quando vai ficando velho, a gente não come mais muita coisa que a gente comia com tanta voracidade. Mas o que ele está falando aqui é o sentido figurado para a vida sexual. Ou seja, a velhice chega e o prazer sexual também acaba. A atividade sexual cessa também com a velhice, com a idade. E você pode estar dizendo aí, depois dessa minha fala agora: ah, pastor, cruz credo. Você usa até o cruz credo. Bate até na madeira aí do banco. Não, eu sei que vocês não fazem isso não, né? Eu estou muito longe disso, meu pastor. Eu estou com a corda toda, eu estou com o gás todo. Você precisa ver lá em casa. Não, não preciso ver nada. Mas eu quero lhe dizer, meu filho, esses seus dias de glória também estão contados. Vai chegar a hora que você não vai ter mais prazer.
E o que você deve fazer agora? Aproveite, desfrute. Sabe por quê, meu querido irmão e irmã? Muitas vezes levamos como casal a vida sexual irresponsável. Isso aqui é muito importante, meus filhos. Você tem um marido, você tem uma mulher, mas você não tem intimidade muitas vezes com ele e com ela. Não tem entrega verdadeira. O sexo é uma coisa rápida, sem envolvimento de emoção. Às vezes, para cumprir um protocolo, a Bíblia manda fazer, eu tenho que ir lá. Às vezes, eu conheci um amigo, amigo não, né? Eu tinha uns amigos que, conversando, aí na conversa, isso aqui eu pesquei de Érica, viu? Ela dizia assim, rapaz, quando meu marido já dá aqueles sinais que quer estar comigo, e eu estou cansada, aquela coisa, o que eu faço? Eu vou logo para a cama e deito atravessada e fico lá, ó, finjo que estou dormindo. Ele olha de lá e, ela já dormiu. Mentira. Mentira. Tem que aproveitar, irmã. Nada de dormir atravessada na cama. Nada. Toma um banho, fica cheirosa, se prepara. Vai lá com fé, com alegria, motivação. Maridão está esperando toda essa alegria e motivação. Maridão também se cuida, viu? Toma um banho, fica cheiroso, né? Quer chegar da obra, do trabalho, de ter construído, levantado um muro, lá consertado os motores cheios de graxa e... Calma, vai lavar a mão, vai ficar bonito, faz a unha, né? Ô irmãos, a gente fala essas coisas, mas isso é muito sério, porque tem muitos casais que não aproveitam o tempo. Falta o apetite antes da velhice. Sabe, irmãos, a palavra de Deus lá em Coríntios diz que o marido ele deve cumprir. Ele deve pagar o que deve à esposa, e a esposa também deve pagar o que deve ao marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, assim como o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. E nesse texto em Coríntios, Paulo ainda diz, não se privem. Se vocês não tiverem intimidade sexual, seja porque vocês pararam um pouco de tempo para orar. E logo depois, não fiquem querendo ser os estilitas, não. Os estilistas não, estilitas, né? Estilitas não. Não queira ficar só orando, não. Voltem até a vida de vocês normal, para que o diabo não venha tentar vocês. Casais, lembrem de Deus enquanto vocês podem proporcionar prazer um ao outro. Estão me ouvindo, irmãos? Lembrem de Deus na sua intimidade conjugal. Lembre de Deus, jovens, que ainda não estão no tempo disso, para guardarem a tua virgindade, para segurarem a pureza e entregarem a quem Deus escolheu pelo seu eterno propósito para ser sua esposa ou seu marido. Lembre de Deus, vocês casados, que têm ainda a vida sexual ativa, para que vocês sejam fiéis ao seu cônjuge e vocês não busquem de maneira alguma nenhum tipo de aventura, mesmo que seja virtual. Nunca incorra pelo caminho do adultério, prático ou virtual. Lembre-se de Deus, meus irmãos, vocês que são casados, nós que somos casados, para que nós possamos glorificar a Deus na união íntima. Dá prazer às nossas esposas, os homens, dá prazer às suas mulheres. Mulheres, dá prazer aos seus maridos, isso glorifica a Deus. Isso é lembrar de Deus enquanto temos força e fôlego. Agora vejam a parte final do verso 5. Porque vais à casa eterna, e os pranteadores andam ao redor pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e despedace o copo de ouro, e quebre o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. Isso aqui Salomão está dizendo que depois da velhice, o que é que chega? A morte. Depois da velhice, a morte chega, por isso que a gente precisa aproveitar o tempo e lembrar de Deus. E o verso 7 ele diz, e o pó volte a Deus como
o era, e o espírito volte, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Depois de lembrarmos de Deus enquanto vivemos, meus irmãos, enquanto a chama da vida ainda está acesa, enquanto a velhice, e quando ela acaba, e o nosso corpo tomba ao pó, e o nosso espírito volta para Deus, para prestar contas a Ele de tudo, lembrem de Deus. Porque no verso 8 ele vai dizer: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Viver toda a vida sem lembrar de Deus é viver uma vida sem sentido. E por isso, atenda ao conselho do pregador essa manhã. Lembre-te de Deus, ainda na tua mocidade. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela exposição da tua palavra, pelas verdades que nos foram aqui lembradas. E o ponto alto desta mensagem, lembrar de ti, Senhor. Lembrar de Deus. Lembrar do eterno Criador. Enquanto ainda temos forças, aplique esta palavra em nosso coração, Senhor. Aplique esta palavra aos ouvidos dos que entregaram o seu tempo aqui, ouvindo a tua palavra. Leva, Senhor, também ao coração dos mais idosos dessa igreja, dando-lhe esperança e vigor, como a tua palavra diz, que mesmo na velhice estarão cheios de vida. Que nós não incorramos para o desprestígio do tempo, para maldizer a nossa idade e a velhice, mas possamos bem dizer ao Senhor: obrigado, Pai, pelos conselhos de Salomão neste tão lindo livro, Eclesiastes. Em nome de Cristo.